Olá, meninos! Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Aqui quem fala é o professor Claudinho Araújo. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas, ainda falando sobre o conteúdo referente à unidade 4 do livro de vocês, que fala sobre vida em comunidade. Então, para essa videoaula, eu gostaria que você já separasse o material de filosofia de vocês e abrissem mais precisamente na página 89 e na página 88. Nós vamos ver agora alguns aspectos importantes relacionados sobre a filosofia política, mas que fala mais precisamente sobre conhecer a política, conhecer a lei e conhecer a virtude. E nós vamos falar sobre esse assunto na parte introdutória, referente mais precisamente sobre um filósofo que vocês muito acompanharam durante as nossas aulas nesse ano, que é um filósofo lá da antiguidade, sabe? E esse filósofo seria o Aristóteles, né? E nós vamos falar na perspectiva de Aristóteles em uma obra que é chamada de Política. Essa obra ela é composta por 8 livros e ele estudou a política e estudou também a formação do Estado. Vamos por parte, né? Para vocês entenderem, vamos com calma. E ele diz o seguinte: ele fala que os seres humanos eles nasceram para viver em sociedade. E ele também acreditava, como vocês lembram, que toda ação humana ela tem como finalidade. E essa finalidade seria um estado de espírito. Então, todas as ações humanas elas têm como finalidade esse estado de espírito. E esse estado de espírito seria o que nós chamamos de felicidade. E ele fala inclusive, que toda ação política ela teria como finalidade também a felicidade de toda a sociedade, ou seja, de todo o bem comum. A lei, como vocês podem ver aí nessa parte introdutória, ela é uma afirmação universal, ela é uma regra que garante os seres humanos para que todos nós podamos viver em harmonia. Afinal de contas, se nós formos parar para pensar, uma sociedade que não há regras ou que não há leis, pode parecer mais de um ponto de vista assim uma sociedade muito desorganizada. Então, desse ponto de vista, nós podemos também levar em consideração que as leis elas são necessárias para manter a ordem e não só a ordem, mas para manter também a harmonia dentro de todos os indivíduos que compõem uma sociedade. E aí as leis para a vida em sociedade, elas podem ser regras de condutas. Elas não são leis que descrevem algo, como é o caso da lei da gravitação universal de Newton, por exemplo. Todas as regras que guiam a nossa vida seriam leis? Então, não, porque existem regras, menino, que guiam a nossa vida, mas que elas não são leis, como, por exemplo, regras das artes, ou regras de gastronomia, ou regras que compõem, por exemplo, um esporte, como o futebol, entendeu? Porém, porque essas não são leis? Por quê? Porque elas não são coisas que valem para todos os que vivem em uma comunidade específica. Entendeu? As leis elas podem ser universais, elas podem ser regras de conduta. Elas são universais quando elas são evidentes para todos os indivíduos que compõem uma sociedade. E elas são regras de conduta quando elas dizem o que devemos ou o que não devemos fazer. E elas são válidas para uma vida em comunidade. Elas dizem respeito às nossas relações na vida pública, mas também ela diz quando ela também ela diz quando ela faz relação e não na vida pública e não na vida privada. Entendeu, meus amores? E também nós vamos falar agora sobre a perspectiva também de outros dois filósofos. Esses outros dois filósofos seriam Cícero e Tomás de Aquino. Esses dois filósofos são uma novidade para vocês. Nós vamos estudar um pouco eles mais a fundo depois, mas já desde então nós podemos considerar que o Cícero, ele é um filósofo que ele nasceu em Arpino, na Itália, em 106 anos antes de Cristo. Ele foi senador, orador político, importante filósofo romano. E e foi uma das principais figuras de pensamento antigo. Ele participou de grandes eventos da história da política. O Cícero, ele pensou que a virtude, principalmente a honestidade, é a condição mais básica da política. Por quê? Isso quer dizer que se não houver honestidade na hora de cumprir a lei, isso acaba desconstruindo a própria base da política. Ou seja, o desrespeito à lei ela pode destruir a própria possibilidade do bem comum de toda a sociedade. E tá aí então vocês poderem prestar atenção à importância do cumprimento e, sobretudo, das leis dentro da nossa sociedade. Uma coisa que a gente deve prestar atenção e uma curiosidade é sobre o que seria a Constituição. Tem um balão abaixo aí, no final da página 88, que fala sobre Constituição. A Constituição de um país, meninos, ela é conhecida como Carta Magna. Ela reúne todas as leis e as normas mais importantes de um Estado.
A Assembleia Constituinte, ela é o nome que se dá ao órgão colegiado que tem a função de redigir ou modificar a Constituição. Meus amores, a Constituição Federal do Brasil, ela foi promulgada em 1988, perdão, e está vigente até os dias de hoje. Então, meus amores, essa foi a nossa videoaula de hoje. Nós falamos um pouco sobre política, sobre lei, sobre virtude. Pode parecer um pouco assim, um conteúdo um pouco complexo, um pouco difícil, mas veja esse vídeo com calma. Eu indico que vocês, todas as palavrinhas que nós vamos falando durante a aula, vocês grifem, perguntem, tirem suas dúvidas para que vocês não tenham tantas dificuldades assim. Marquem tanto no caderno quanto no livro didático, para que nós podemos então discutir nas nossas aulas, ok? Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ficado um pouco compreensível para vocês também, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até a nossa próxima aula.